preocupo com ser cancelado, com alguém descer o pau em mim, falar um montão de coisa. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Porque as pessoas têm muita preocupação. A internet vai te malhar, algum lugar vai acabar com você se você for contra isso aqui. Eu concordo, sim. Existem pessoas que estão abusando em busca de um diagnóstico. Às vezes ele tem até um outro problema, mas a busca incansável por aquele diagnóstico leva ele a atrelar tudo aquele diagnóstico. TDAH, autismo e outros mais, né? Fala, meu povo, minha pova do ABC Paulista, tudo bem com vocês? Eu sou Ayrton Senna, estou no comando dessa máquina, o Conexão ABC, o seu podcast do ABC para o ABC Paulista, tá? Antes de a gente entrar nesse papo que vai ser muito envolvente, eu quero falar um pouco sobre nossos apoiadores, que é a X2 Papelaria e a Mania de Limpeza, é isso mesmo. É uma da ladinha da outra, é só parede, você compra seu produto de limpeza, tira suas xerox, sua segunda vez a sua conta, tá bom? Galera, estamos aqui com o Pedro Anacleto, tá? É uma pessoa que tem uma aura muito boa aqui. Conversou um pouquinho com ele, já senti essa aura dele, tá? Ele é palestrante, ele é empresário e também é escritor. Pedro, seja muito bem-vindo ao Conexão ABC. Olá, meu amigo. Olá a todos aqueles que estão prestigiando aqui esse canal tão importante, né? Conexão ABC. Olha que legal, né? Conectar pessoas, conectar ideias, conectar pensamentos. Você já está fazendo uma coisa que é especial para esse mundo, nesse mundo tão desconecto dos últimos tempos, né? Então, ou desconexo, né? Nós estamos nos desconectando, ao invés a internet, ao invés de aproximar, ela tem afastado as pessoas. E você está fazendo um papel fundamental, que é de aproximar. Parabéns, fico muito grato pelo convite e espero ser luz, né, neste dia de todos. Isso, muito obrigado. A gente aqui do Conexão ABC, né? Igual o nome foi isso, é no Conexão, é a conexão entre pessoas do ABC, né? Que a gente já conversou um pouquinho antes. Mas, Pedro, antes de entrar no nosso assunto mais profundo, fala um pouquinho quem é você e o que você faz pro pessoal aqui, conhecer um pouquinho você. Vamos lá. Eu digo que eu não era andreense, né? E, de repente, eu me tornei andreense. Moro em Santo André, estabeleci minha empresa em Santo André também. Eu era da região de São Paulo e estou não, agora para todo sempre no ABC, porque eu me apaixonei pelo ABC. Santo André é maravilhoso, São Bernardo espetacular, a região de São Caetano, Diadema, Mauá, tem muita coisa boa também, Ribeirão Pires, né? E toda essa região do ABC mesmo me encanta bastante. Eu fui para o ABC para morar. Eu conheci a minha esposa e fui para o ABC para morar. E aí depois acabei empreendendo no ABC. Eu sou sócio de uma consultoria de seguros e planos de saúde. Essa consultoria ela tem como principal objetivo, olha que interessante, crescer dentro do próprio ABC. Então, tem 10 anos de vida e nós estamos aí atendendo em todo o segmento de seguros e planos de saúde. Eu até falo que é um pouco diferente do corretor, porque a gente faz um trabalho ali de pós-vendas muito específico, né? A gente sempre imagina que a pessoa sempre vai em busca de um seguro, ao invés de ir em busca de um corretor que traga uma segurança para ele. E a gente quer ser procurado ao contrário, a gente quer que procure primeiro o corretor para poder trazer toda a segurança para ele em todo sentido. Nesse período, né, eu me tornei escritor dentro de Santo André. Meu livro foi escrito em Santo André. O nome do livro é O Silêncio Grita. E eu sou palestrante desde mais ou menos, eu tinha por volta de 18, 19 anos, eu já fazia palestras de implantação em empresas para planos de saúde. Depois eu fui para a área de prevenção da saúde, depois prevenção de acidentes, saúde mental, inteligência emocional, e hoje eu falo também de trabalho em equipe, liderança. Sou responsável também por um projeto social e conselheiro de um grande projeto social em São Paulo chamado PAC, Projeto Amigos da Comunidade. Estou procurando, inclusive, um projeto social então, na região do ABC para também tentar colaborar como conselheiro. Acho que o conselheiro é fundamental dentro de um projeto social. Muitas das vezes a pessoa tem a boa vontade, mas ela está meio perdida, faz uma ação perdida e às vezes não tão efetiva. Eu espero colaborar, inclusive dos seus espectadores, se acontecer de ser alguém, estarei à disposição.
Formado em comunicação social, meu amigo, com curso de PNL, Uhum. jornalista com DRT, escritor, né? Pai de 2 filhas lindas, casado e com um cachorro, que o cachorro deu trabalho hoje, viu, rapaz? O cachorro foi Eu espiado cheguei pelo. a ver, que Você você viu? levou ele no veterinário, não foi isso? Levei ele no veterinário. O cachorro deu trabalho hoje, mas é isso, né? O pet hoje, eu falo que a gente aprendeu a cuidar do pet, que é o cachorro, né? Poxa vida, eu sinto até uma dor quando eu penso que eu tive cachorro amarrado na corrente. Mas eu tenho 46 anos, eu era criança e naquela época todo mundo prendia cachorro com corrente, né? Uhum. Então, olha que incrível, né? Uma bobagem falar para quem não sabe, pode assustar, mas na a época era normal dar pimenta para o cachorro ficar nervoso. Olha que Que loucura, loucura, né? A né? Para ele evolução do defender a homem, casa. né? Evolução do homem. Então, no ABC, eu estou dessa forma e tentando sempre colaborar com o máximo possível para que a nossa cidade, a nossa região, seja cada vez mais vista. Por onde eu vou? Às vezes eu vou para Curitiba, vou para Distrito Federal, Rio de Janeiro, eu falo, sou de Santo André, eu sou andrense, eu sou do É, ABC. é muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Você falou que veio pro ABC com a sua esposa. Sua esposa é do ABC e você veio por amor? Foi isso ou não tem nada a ver? Foi por amor, foi por amor. Tá vendo? O amor me trouxe até aqui, rapaz. Inclusive, quando eu a conheci, eu vinha de trem, ônibus, Sim. metrô e trem para vir até Mauá, onde ela morava. Ela nasceu em São Caetano, a família dela é de São Caetano. Legal. Aí uma parte da família dela é de Santo André, ela era de Mauá. E agora os pais dela são de Santo André, junto com a gente também. Mas é muito legal você falar essa identificação com o ABC, né? Porque muitas vezes as pessoas. A gente não fala só com pessoas que nasceram no ABC, né? Mas sim que vivem, se apaixonaram pelo ABC, que quando a gente fala, é um mundo à parte também, né? E, e é mais legal também, Pedro, de falar também, você falou que sempre gostou de palestrar. Como que foi esse negócio? É natural seu? Você foi adquirindo com o tempo habilidade? Como é que foi isso? Eu sempre fui líder, né? Desde criança eu fui líder. Então, meu primeiro projeto social, eu comecei com 12 anos, mais ou menos, de 12 para 13 anos, eu ajudava a molecada da favela da Zona Sul, mas chamava Favela Azul e tinha uma favela na Campestre, na Vila Campestre também. Então, eu era meio líder das crianças ali, ou colaborando com alimentação ou com alguma atividade. Então, ali já começava a falar com algum público. Mas eu sou muito sincero que me identificar como palestrante mesmo, só veio essa identidade depois da faculdade. Quando eu comecei a fazer a faculdade de comunicação social, aí que eu falei, peraí, mas eu já faço palestra. Então, eu já trabalhava numa empresa que eu fazia palestra de implantação em grandes empresas, fiz inclusive Tegma, fiz Volkswagen, fiz várias empresas na região do ABC, mas era por uma empresa de saúde, né? Uhum. E aí eu implantava o plano de saúde. Ali eu percebi que eu precisava estudar um pouco mais, e aí eu vim aprofundando. Porque tem uma coisa, né, que eu costumo falar. Existem muitos talentos que eles são nato. O cara nasce com aquele talento, né? Mas todo talento precisa ser lapidado. É muito semelhante a uma joia, né? Quando você pega um diamante, uma pérola, até mesmo ouro, ele é muito bonito ali quando você tira da natureza. Mas quando você lapida ele fica muito mais atraente, ele ganha mais valor. E justamente por isso eu fui em busca de mais estudos para poder ter esse valor de joia. Não, sim, é o conhecimento, né? Você viu. Então parece que já tem uma ligação entre você ser um empresário e palestrante, porque você já trabalhava com isso, né? É isso mesmo? Foi isso mesmo, foi bem. Foi tudo se conectando, né? Uhum. As necessidades, a questão de trabalhar em uma empresa que foi me colocando nessa necessidade, e aí depois eu me tornei empresário. Me tornei empresário em 2014, na verdade, assim, eu tive outros empreendimentos, tive uma videolocadora. Aí eu vou falar que eu tô velho mesmo, né, rapaz? Putz. Não, mas é saudosismo, isso é bom, isso é bom. É. E a gente aprende, mas assim, eu empreendi já eu vendi panetone, por exemplo. Posso ficar falar, como você vendeu panetone? Sim, eu comprei da fábrica panetones para comprar um veículo, para aquele veículo transportar um outro negócio que eu estava pensando em montar.
Acabou que esse veículo era uma Towner, ele virou o transporte do Panetone e o negócio do Panetone aumentou. Aí eu coloquei uma Towner em frente a um metrô, uma porta de um metrô vendendo Panetone. Era estacional. E aí tinha um gap, tinha um período muito grande sem usar a Tauler ou sem utilizar outros recursos que eu fui adquirindo. E aí o que aconteceu? Aí veio a ideia de montar uma videolocadora, que se tornou rapidamente a maior videolocadora da região de Jabaquara. Que ainda existia uma videolocadora chamada Blockbuster, à época, e aí existia a Blockbuster e a nossa, que era a Ideal Locadoras. A Ideal Locadora. Que ano que foi isso aí? Só pra gente ter uma noção. Cara, se eu falar para você, nós estamos em 2025, foi 2015. Não, 2015 não, bobagem, para. 2009, 2010. Mais ou menos isso. Uhum. Então aí você sempre teve esse pensamento de escalar, certo? Sempre Compro escalou. esse para chegar a esse, para chegar a esse, certo? Sim, eu sempre, até mesmo na nossa empresa atual, né, na Previsa, que é a consultoria em seguros e saúde. Quando nós viemos, aí depois que acabou tudo isso, eu acabei mudando lá de local, parei de empreender por um período e fiquei trabalhando CLT. E quando nós montamos a Previsa dentro de casa. Era eu só e minha esposa. E aí depois a gente veio estruturando, porque empreender, eu faço palestras para empreendedores também. Uhum. E eu sempre falo que é empreendedor, né? Nós empreendemos em dores. Ou seja, nós pegamos algo, investimos uma dor do mercado. Para quê? Para que aquela dor seja sanada. Então, para que seja diminuído, para diminuir a dor de alguém. É sempre isso. O empreendedor tem que diminuir a dor de alguém. É isso. É A isso. gente avaliar a palavra é exatamente isso. E aí depois a gente foi estruturando de forma organizada para chegar hoje onde nós estamos com 10 anos já de mercado e tentando sempre se conectar aí com pessoas que possam evoluir, que fazer o nosso negócio evoluir também. Ô Pedro, foi até legal você falar sobre empreendedor, que sanar a dor do cliente. É essa pergunta que eu vou fazer. Qual que é a maior dor dos seus dois, vou falar, empreendimentos, né? Como palestrante, como também empresário. O plano de saúde é meio que óbvio, né? Mas você podia falar um pouquinho pra gente qual que é a maior dor desses dois públicos? Olha que legal. Putz, adorei a sua pergunta, cara. Sabe, o empresário, o empreendedor, precisa observar além da dor aparente, né? Então, tem até uma frase de um cara que era doutor, o nome dele era Paulo Barbante, foi dono de uma grande operadora de saúde, a qual eu trabalhei. Me tornei diretor, inclusive, eu trilhei um caminho dentro dessa operadora, entrei como office boy e saí de lá como diretor do grupo. Para mim foi muito bacana, até fazer uma transição para a Bain Capital, que comprou todo o grupo. Ok. Então, quando nós avaliamos a dor do cliente a frase dele era enxergar além da montanha. Então, o empresário, o empreendedor, precisa enxergar além daquela dor aparente. Quando um cliente vem para a gente, ele procura um seguro ou um plano de saúde, aparentemente, a dor dele é ter um plano de saúde porque ele precisa utilizar para marcar consultas, exames ou uma cirurgia. Mas, na verdade, se nós observarmos com cuidado, nós entendemos que ele precisa estar inteiro para cuidar de algo ou de alguém. Sim. Quando a gente observa isso, a gente consegue traçar um perfil diferente e não oferecer para ele só plano de saúde. Então, a dor do nosso cliente do saúde é a atenção, é o carinho, é observar ele além do valor do que a gente vai vender, além da venda. A dor dele não é só plano de saúde, só seguro. Porque se a dor dele fosse seguro, ele não ia buscar a gente, ele ia buscar a polícia, porque já tinha roubado o carro dele. Sim. Se a dor dele fosse a saúde, ele não ia buscar a gente, ele ia buscar um hospital, porque já era o problema dele. Já estaria com um problema de saúde grave. Então, ele busca normalmente por uma prevenção. Já da palestra, eu acredito, são duas. Sabe que eu tenho uma mania assim, eu falo assim, quando eu falo eu acredito, eu acho, e estudos dizem, são coisas diferentes. Eu acho não tem fundamento de nada, é uma coisa que está na minha cabeça, eu acho, é um É um achismo. pensamento seu, é uma coisa que você achou. Pensamento meu. O eu acredito é porque eu tenho alguma tese que leva até aquilo. E eu estudei, significa que eu li em algum lugar e aquilo trouxe para alguma coisa. Então, eu acredito que
o público da palestra, ele está a dor dele maior não é somente no tema. Então, o cara coloca lá, trabalho em equipe e liderança. Bom, por que o cara contratou uma palestra de trabalho em equipe e liderança? É somente para fazer os caras aprenderem a trabalhar em equipe e liderança? Alguma coisa tem ali que está por trás desse tema. Então, às vezes, um olhar mais profundo, um acolhimento mais profundo pode trazer mais resultado na palestra. Então, acredito que o meu público de palestra, a dor dele esteja na falta de acolhimento. Quando eu vou falar com alguém lá, quando eu faço uma palestra, é incrível como pessoas, depois da palestra, querem falar comigo. Fazem filas. E eu pareço um psicólogo ali conversando. Então, inclusive, eu estou concluindo minha faculdade de psicologia organizacional. Concluo agora, estou fazendo na faculdade na USP, São Caetano. Ah, São Caetano, sei, do lado do terminal, né? Tá fazendo lá. E aí, estou concluindo minha faculdade lá. Então, eles pensam que eu sou meio que psicólogo. Então, a atenção, acredito que seja uma das piores dores. Existe muita falta de atenção com todo mundo hoje, sabe? E quando eu vou fazer uma palestra, eu nunca quero ser a fonte de atenção. Eu ali. Tanto que eu começo todas as minhas palestras, eu não falo de mim primeiro, eu me apresento, só meu nome é Pedro Anacleto, e já falo a seguinte frase. Ao final da palestra, vocês vão ver alguma coisa ou vão poder procurar mais sobre a minha pessoa. Porque hoje, a pessoa mais importante aqui é você. Então, acho que acredito que a atenção, esse acolhimento com o público de palestra seja a maior dor deles. É que quem contrata você é a empresa, né? É. Isso. Então, provavelmente eles viram algo, um déficit, porque você ali pode ajudar o potencial dos funcionários a ter mais resultado. E aí é uma outra coisa. Olha que interessante. Aí é uma dor do RH e da empresa. Muitas das vezes o RH ele quer sanar uma dor dele, não do colaborador. E quando eu sou contratado, eu acabo sanando uma dor do colaborador e automaticamente cura uma dor da empresa. Faz sentido isso? Você já duas coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Você está pagando por um e reservando dois, viu? É exatamente isso. Ô Pedro, fala pra gente. A gente vê você, dá pra ver que você é um cara que não quer ficar parado, quer sempre evoluir, sempre querer aprender. Qual que é a parte mais difícil do seu trabalho hoje? De palestra ou De todos. Qual que é o mais difícil para você? Ou difícil de cada um ou em geral? Olha, vamos lá. Então, seguros de saúde, né? O mais difícil para mim hoje é encontrar mão de obra que possa acreditar naquilo que eu acredito dentro da minha empresa. Então, formar pessoas que acreditam naquilo que eu acredito. Essa é a parte mais difícil do nosso trabalho. Porque a gente tem um DNA. Eu tenho o DNA, Pedro, é o que você falou. Vivo fazendo as coisas, vivo inquieto. E, ao mesmo tempo, eu quero que dê muita atenção para o cliente, que seja muito gentil e tal. E hoje, você pegar uma mão de obra e criar isso é muito difícil. É bem difícil mesmo. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Do palestrante, a parte mais difícil é você atingir um grande número de pessoas com a mesma mensagem. Então, você pega uma plateia e nessa plateia você tem pessoas diversas que estarão ali por uma obrigação, muitas das vezes, da empresa, que a empresa impôs para que ele estivesse lá, mas ele está com a cabeça em casa, está com a cabeça numa doença, está com a cabeça em várias outras coisas. Então, você conseguir transmitir uma mensagem e manter o foco daquele público, isso é uma das coisas mais difíceis. Mas é um desafio que eu amo, 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 amo. Porque quando eu saio, eu nunca saí, graças a Deus até hoje não aconteceu. Mas todas as vezes que eu saio, se acontecer, na verdade, de eu sair e sentir que eu não atraí a atenção do público, isso para mim pode doer algum dia.
Ao contrário, o que acontece é o seguinte: toda vez que eu saio, todo mundo fica encantado, graças a Deus. Eu agradeço a Deus toda vez que eu entro numa palestra, porque eu acho até que. Às vezes eu falo assim, acho que Deus entra aqui do meu lado, aqui, porque eu acabo tocando todo mundo e fica bem legal. Mas é um baita desafio, são desafios diferentes. Para um é a mão de obra para entender, e para o outro é essa questão justamente de você atrair, manter a atenção plena durante uma hora, por exemplo, né? É porque o ser humano dispersa, né? Igual você falou, tem muita coisa na cabeça. Às vezes está lá porque foi, vamos lá, pode falar até a palavra obrigado, mas foi É, convocado para estar lá, né? E foi até interessante que você tá falando uns pontos aqui, as perguntas que eu fiz para você estão batendo. Eu queria saber para você, até que você falou isso, qual que foi a palestra que você, depois que você falou que várias vezes pessoas vêm conversar com você após, foi que aquele cara falou assim, Pedro, você tocou nesse ponto aqui, cara, eu acho que eu vou mudar isso, ou algum papo desse tipo que aconteceu na sua palestra depois que você deu. Você tem alguma história assim para contar pra gente? cara, as palestras, elas são. Todas elas quase todas eu choro. Quase todas eu choro. Ou me emociono, não choro ali de sair água do olho na hora, mas eu Uhum. choro. Porque eu consigo trazer a pessoa para um ponto de emoção muito legal, e quase todas elas trazem pessoas que falam, que vêm me abraçar depois e falar, poxa, eu estava tão precisando ouvir isso. Mas a palestra que eu mais percebi, assim, uma proximidade maior, foi uma palestra que eu fiz no Clube de Campo São Paulo. E não era nem um tema específico assim que você falasse, nossa, quanta emoção. Era um tema que falava sobre consciência ambiental. Olha para você ver, né? Eu poderia falar tipo de saúde mental, inteligência emocional. Não. Essa essa que eu acabei de falar, consciência ambiental, essa de consciência ambiental, não sei o que aconteceu, mas nessa palestra específica, várias pessoas vieram falar para mim, falar comigo, e assim, precisava saber disso, graças a Deus você me falou isso. Eu tento convencer as pessoas de que a água pode acabar um dia, de que tem que fazer reciclagem, mas, você me deu uma saída, assim, assim, assim. Então, essa foi muito legal, eu achei muito interessante. É estranho falar isso, mas foi uma palestra que mais pessoas vieram me procurar falando, putz, você tocou nisso aqui para mim. Mas deixa eu te perguntar, é, esse público que teve, foi é o Camp, é isso? É Clube de Campo Paulista. Ah, É um tá. clube, é um clube de golfe que fica na região sul de São Paulo. Ah, legal. Mas, você falando assim, tem uma outra palestra que foi legal também. Eu faço palestra para jovens também, para novos empreendedores, ou o cara que está começando na empresa agora, né, primeiro emprego e tal. Eu fui fazer esse é Campi, o nome dessa empresa é Campi. Fica no Jabaquara, essa empresa, só para jovens. Me tocou muito uma situação de um jovem que chorou na palestra. Ele chorou. Então, eu nunca tinha feito uma palestra e vi um jovem chorar. Já toquei muito, eles já vieram falar comigo depois, mas nessa palestra o jovem chorou. E essa foi de inteligência emocional. Eu falava sobre os altos e baixos da vida, né? De como a gente deveria não controlar, mas como a gente deveria entender os nossos sentimentos para sentir melhor. E esse jovem chorou porque ele estava com a mãe dele numa situação muito difícil, de saúde, e ele tinha que. Ele estava ali no curso, depois ele ia para o trabalho e depois ele ia para o hospital com a mãe dele. É, Essa foi bem, essa foi interessante também. mais tocante, né? Ô Pedro, deixa eu te falar, existe diferença em palestrar para um público mais jovem hoje, sei lá, geração Z, eu não entendo muito disso, para um público mais velho, tipo acima de 25, existe alguma diferença na sua preparação? Como é que funciona isso? Existe diferença, sim. Existe muita diferença. Embora nós, acima você falou 25 é novo ainda, assim. É um público que já ainda se enquadra no público muito jovem ainda. Então, vamos pensar assim, o público acima de 27, 28 anos, esse público, embora ele seja conectado, ele
e esteja ligado em tudo que está acontecendo neste mundo, tudo, a ligação dele com a internet e a falta de concentração dele é mais baixa. Ele não é tão alta a falta de concentração. Você pode usar uma linguagem que vai dar tudo certo, todo mundo vai prestar atenção. O público jovem, ele dispersa muito, muito. Cai uma moeda no chão, é o suficiente para ele dispersar. Se você fizer na palestra não uma piada, que eu não faço piada em palestra, mas se você fizer uma frase engraçada, para você retomar a atenção para o tema central, é mais difícil, porque eles dispersam, aí dão risada, começam a conversar e vira uma piada danada e é mais complicado. O público jovem, você precisa usar uma linguagem muito dinâmica com ele, muito rápida, precisa fazer o máximo possível de atividades com ele para manter ele em alta. Se você deixar ele down, poxa, se você deixar ele baixo, já dá problema. Aí já dispersa. Eu trabalho também com essa garotada, né? Eu trabalho na faculdade. Então você sabe bem disso. Aí qualquer coisinha, se saiu do foco, um negocinho, pronto. Até você, igual você falou, até você retornar no tempo que você fez, nossa, demora muito, 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 muito tempo. E eu não sou do tipo de palestrante que... Primeiro assim, é muito interessante isso, né? Eu não faço palestra falando que tudo é fácil, sabe? Na vida nada é fácil. Qualquer tema que eu fale, qualquer tema, eu falo, é difícil. É difícil porque, primeiro de tudo, você vai precisar ter disciplina. E hoje está muito difícil as pessoas terem disciplina. Vai precisar ter constância, vai precisar ter paciência. Então, aí vai trazendo um grau de dificuldade maior. Então, as palestras, elas têm essas particularidades. Pedro, agora pra gente continuar nosso papo, eu quero fazer uma pergunta pra você, mas você vai entender. Deixa eu fazer. O silêncio também grita? O que você acha? Muito bom, muito bom. Se você quiser falar um pouquinho sobre o seu livro, acho que é muito interessante aí a gente entrar nesse assunto agora. Você percebe? Olha que legal, você fez uma pergunta e eu fiz questão de silenciar. Não, nem, putz, se a gente tivesse combinado, não daria nada certo disso aqui. O silêncio grita demais, né? O silêncio, ele é uma forma de comunicação também. Então, é muito importante que nós prestemos bastante atenção quando as pessoas estão em silêncio. Pode ser que tenha algum problema, pode ser que a gente consiga ajudar, ou simplesmente pode ser que ela queira se concentrar. Mas o silêncio também grita quando você precisa ter uma solução para alguma coisa, quando você precisa tomar uma grande decisão. Esse mundo é um mundo de muito barulho, muito barulho. Todo mundo quer falar o tempo todo. Então, quando a gente diminui essa barulheira toda no nosso cérebro, a gente consegue refletir mais. Esse livro, ele foi criado na pandemia, cara. O que estava acontecendo na pandemia? Muita gente cheia de opinião. A vacina serve, não serve, o político A, o político B, a pandemia existe, não existe. Disse-me-disse, né? Enorme. Disse, olha, e conseguiram conturbar mais do que a própria pandemia. E todo mundo querendo falar da opinião, pessoas brigando, e olha, virou uma coisa muito difícil. Nesse momento, nós estávamos confinados mesmo, eu e minha esposa, nós respeitamos muito a pandemia, até porque a gente respeita a nossa vida, cara. Eu amo viver. Eu amo viver. Antes, eu tinha uma frase que eu falava assim: eu amo tanto viver que se eu morrer hoje, eu vou ficar muito triste. Hoje eu já não uso mais essa frase, porque eu entendo que se eu morrer hoje, tudo bem, Deus quis isso. Mas eu amo viver. Eu amo viver. Então, nós respeitamos a pandemia. E nesse período de pandemia, a gente estava bem confinado, assim, fazendo tudo, respeitando tudo, né? E, lamentavelmente, a gente entendeu que poderia receber um prestador de serviço lá para acabar um guarda-roupa. E esse prestador de serviço, ele não acreditava na pandemia. E pior de tudo, ele era de uma igreja e o pastor dele tinha morrido naquela semana de Covid. E ele tinha... Ele não,
Ele não alertou, ele não falou nada, ele nem falou que estava com Covid, nem falou que o patrão dele estava com Covid. E ele foi todos os dias. No quinto dia que ele foi, ele estava mal, eu percebi ele mal. E eu falei, quando ele entrou, eu vi que ele estava muito mal, e a gente deixava ele no quarto, trancado lá, fazendo as coisas, e não tinha contato com ele absoluto. Mas só que pegava nas coisas, né? Tomava uma água, alguma coisa do tipo, abre o quarto, vem o vento, né? E daí em diante. E aí ele estava contaminado. Aí eu falei para ele, nossa, você tá estranho, cara, você tá bem? Ele falou, tô um pouco cansado, mas não falou, ele já estava com Covid. E eu não podia pegar Covid. Eu não poderia pegar Covid, assim, eu tinha muito medo de pegar Covid, porque eu tenho DPOC não, eu tive pneumonia de repetição. Então, meu pulmão é um pouco frágil. Eu nunca fumei nada, mas meu pulmão é frágil. Eu tinha medo de pegar essa doença e falar, putz, se eu pegar essa doença vai ser muito ruim. E, de fato, eu peguei e foi ruim. Foi péssimo, 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 péssimo. Aí eu me isolei no quarto, minha esposa ficou na sala. E nesse período que eu fiquei mais confinado ainda, e aí tinha momentos que eu passava muita coisa na minha cabeça, aí eu comecei a pensar sobre o barulho todo do mundo, aí comecei a escrever uma coisa ou outra, e aí veio o título, aí eu pedi ajuda para o meu amigo Bob Floriano, que é um cara maravilhoso, depois quem puder seguir ele, buscar, esse cara é voz oficial do Discovery Channel, é voz oficial da Casas Bahia, voz oficial de 290 rádios no Brasil. Então, e ele é meu padrinho, né, de orientação. Desculpa, deu um soluço aqui. De orientação. E nas orientações dele, eu sempre sigo bastante as orientações dele. E aí ele me ajudou com o título. Eu acho que teve uma hora que eu falei silêncio grita. Daí ele falou o silêncio grita. E me ajudou a definir ali o tema. Ele revisou meu livro inteirinho. E aí e ali eu escrevi isso porque o povo estava mansa de falar danada. E eu descobri também muitas coisas da minha vida nesse momento de reflexão. Na minha infância tinha uma moreira no fundo do quintal. Meu pai era extremamente violento. E muitas das vezes eu ia para a moreira quando meu pai chegava e ficava na moreira, em cima da moreira. Ali, meio que em silêncio, conversando com a moreira. Eu tirava uma folhinha da moreira, era criança, muito criança, e aí tirava uma folhinha da moreira e meio que em silêncio eu ficava ali, até que eu percebi que ele tinha dormido, alguma coisa do tipo. Aí eu descia da moreira e ia para dentro de casa. Então, ali o meu silêncio estava gritando tanta coisa, cara. Tanta coisa mesmo assim, tanta coisa que eu queria falar, não podia, ou tanta coisa que passava no meu coração em relação a mudar a questão da vida da minha mãe. Então, o livro O Silêncio Grita vem nesse momento de muita fala. Olha que engraçado. É um momento que meio que a gente também foi silenciado, que a gente não podia conversar com outras pessoas pessoalmente, né? Então, eu acho que nesse momento você. Posso dizer que você olhou pra dentro e jogou tudo que você tem nesse livro? Sim, sim, pode sim. É uma autorreflexão, é uma reflexão para o mundo também e soluções para o mundo por meio do silêncio. Então, esse livro ele traz alguns pontos de solução para o mundo, de como resolver, de falar, por exemplo, de como resolver uma discussão por meio do silêncio. Sim, sim. Ô Pedro, deixa eu te falar, já que a gente tá nesse papo, qual que é... Ah, espera só um pouquinho, desculpa te interromper Não, rapidinho. claro, claro, fica à É, vontade. eu vou pedir para você, eu ia te levar um livro. Mas eu vou pedir para você conhecer minha empresa e eu vou tirar um livro desse Opa! físico. Ele está na Amazon já, mas aí eu vou te dar um físico. Eu tenho poucas unidades do físico, mas eu vou te dar um. Perfeito, então tá combinado, hein? Vou aí buscar e vou conhecer sua empresa, hein? Vambora, vai Boa, conhecer. boa. Já falando do livro, já falando sobre o momento, qual que é a importância da inteligência emocional nos dias de hoje? Olha, vamos refletir sobre o seguinte: o quanto é importante a nossa inteligência como um todo. O quanto é importante a pessoa ser inteligente. Bom, a inteligência te leva a abrir portas. A inteligência te leva a ter controle de situações, a estar à frente dos negócios. A inteligência emocional,
É uma inteligência como qualquer outra. Qual que é a questão da inteligência emocional? Você precisa entender as suas emoções e saber senti-las. Não significa que você não precisa sentir cada emoção. Perceba, olha a importância da inteligência emocional, por exemplo, num acidente de trânsito. Se você é um cara que não tem inteligência emocional para resolver o acidente, você já desce do trânsito discutindo com a outra pessoa que bateu em você. Você não sabe se a outra pessoa ela está no mesmo nível emocional que você. Então, se você tem inteligência emocional, dá para você controlar, inclusive, outras pessoas que são menos inteligentes emocionais que você. Isso vale para um relacionamento, homem-mulher, um casamento. Homem-mulher, que eu digo assim, um casamento de uma maneira geral, né? Sim. Relacionamento conjugal, né? Vale para um relacionamento familiar, vale para os seus negócios. Imagina o seguinte, o vendedor, o cara que vende é o cara que se frustra pra caramba. Ele se frustra todo dia. E o que vem nele, muitas das vezes? A raiva, a angústia, vem a ansiedade. Tudo isso aqui são emoções, certo? Certo. Se você não tem inteligência sobre essas emoções aqui, você pode perder uma venda. A sua ansiedade pode fazer você perder uma venda. O seu nervosismo pode fazer você perder uma venda. Sem contar que as emoções, elas podem se transformar em sentimentos. E aí os sentimentos podem te levar a situações de medicamento, porque aí pode ser causado uma depressão, pode ser causado algum outro problema causado pelas suas emoções e pela falta de inteligência emocional, que você não estudou para isso. Eu digo que é preciso estudar para ser inteligente emocional, não é fácil. Todo mundo vai lá e fala, putz, inteligência emocional, como se fosse fato. Cara, eu já fui um rapaz muito nervosinho, vamos dizer assim. Eu brincava brincava não, falava sério mesmo, quando eu não entendia a vida dessa forma. Mas eu falava, meu amigo, quando meu amigo entrar numa briga, eu nem pergunto para ele o que é. Eu já vou chegar dando uma cadeirada. Dando uma voadora. A voadora. Cara, inteligência é essa? Entendeu? Eu não era inteligente emocional. Eu achava que isso podia se tornar um problema. Na verdade, podia acarretar outros problemas. Sim. A falta de inteligência emocional pode levar você a acordar um cidadão normal e dormir como um bandido. Ou Porque morto também, né? Muitas das ou vezes. morto, ou dormir definitivamente, Pra sempre, né? para sempre. Porque aí você vai encontrar alguém que pode ser mais desequilibrado ainda que você, e aí ceifar a sua vida. Isso não é legal, né? Você pode acabar com relacionamentos, né? Num relacionamento marital, uma convivência conjugal, os humores, os sentimentos de um e de outro oscilam durante o dia inteiro. Então, se você é inteligente emocional, se você tem essa inteligência emocional, você vai saber, por exemplo, o momento certo de falar alguma coisa. Por mais que a outra pessoa esteja errada, sabe? Se você não tiver esse equilíbrio emocional, você pode soltar uma raiva em cima de uma outra pessoa que já está com raiva, e aí eu falo assim, raiva com raiva é fio positivo com positivo. Vai explodir, Vai dar ruim, vai dar ruim. vai dar ruim, vai dar... É, Faz sentido isso? não, faz sentido demais. Igual você, acho que o exemplo do trânsito é maravilhoso, né? É uma coisa bem simples. Até legal, até vou contar um fato que aconteceu comigo essa semana. Tive um problema no dente aí, tive que ir no dentista. Atravessei a rua na faixa de pedestre. O cara simplesmente jogou o carro em cima de mim. E eu, né? Eu sou um cara tranquilo, mas ali ele me irritou. E eu fui cobrar a situação. E o cara queria estar certo, querendo me atropelar na faixa de pedestre. Você tá entendendo? Então, o problema de hoje, como você falou em inteligência emocional, talvez eu também não tive, podia ter deixado quieto e continuasse o meu caminho, é que as pessoas, mesmo estando erradas, elas querem tentar certas, né? Exatamente. Aí vem a briga da razão. Vamos lá, se você me permite. Com certeza, fica à E aí, vontade. e aí é o seguinte, vamos deixar uma coisa muito clara aqui, né?
Você acabou de falar uma coisa como ser humano. Eu sou ser humano. Significa que... Porque as pessoas adoram julgar, né? Ah lá, o santinho da inteligência emocional brigou com não sei quem. Cara, peraí. Inteligência emocional é uma coisa, explosão emocional é outra coisa. São coisas diferentes, tá? É claro que quando você tem a inteligência emocional aguçada, as explosões diminuem. Então, exemplo, e aí não é crítica, não é nada, é em cima do que você falou. Você está lá atravessando a rua, o cara avançou com o carro. Ele te atropelou? Não. Não, Ele te machucou? não. Não. Você parar para brigar com ele, poderia piorar a situação. Sim, sim. Por quê? Se ele já foi para cima, ele já não tinha consciência. Como que você vai extrair de alguém que não tem consciência, consciência? E aí está um grande erro de todo mundo. Você não consegue extrair de quem não tem consciência, consciência. Entendeu? Eu posso dizer que eu fui menino nesse quesito. Oi, mas quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Porque, tipo assim, eu estava certo. O cara quer discutir comigo, mas tudo bem. Já, Né? já foi. É isso. Essa questão, desculpa, até essa questão da briga pela razão é uma das coisas mais difíceis do equilíbrio e da inteligência emocional. Porque, de fato, quando você tem a sua razão ferida, se você for uma pessoa indignada, uma pessoa de muita justiça, das coisas muito certas, pode ser que você tenha aí, você vá em busca dessa razão, como se fosse uma justiça. Então, o que deve ser, a gente deve refletir, e isso eu reflito muito, é sobre o quanto isso vai resolver. O quanto isso, eu sempre me pergunto assim, o que isso vai resolver? O que vai mudar? Vai mudar o quê? Primeiro, se já foi feito, não tem como voltar atrás, né? Tem como não acontecer novamente. E segundo, o que eu posso fazer para não acontecer novamente? Isso é mais ou menos sobre isso. É aprendizado, né? Isso é Sim? aprendizado. Você tocou num ponto muito importante que eu acho legal que a gente falar sobre emoções, sobre transtornos. Eu acho que é legal de falar. Porque hoje, eu não sei que você, conhecendo mais pessoas, conversando com mais pessoas, como que é. Hoje, muita gente fala se. Nem palavra, não vai sair agora, perdão. Fala que tem TDAH, que tem ansiedade. Mas a pessoa nunca foi no médico pra saber. Diagnosticada. Isso, essa é a palavra que eu queria dizer. E eu não prestei atenção porque eu tenho TDAH. Então, estão virando, acho que uma desculpa para as pessoas não prestarem atenção ou fazer algum tipo de tarefa também. Você concorda comigo? Você tem uma opinião diferente? Não, eu tenho uma opinião semelhante à sua. Eu não me... Primeiro, a busca dos pais para poder... Aí a gente vai entrar num assunto bem delicado, que é a educação dos pais, que piorou bastante. Os pais são responsáveis por muita dessas coisas, eu acredito, é uma coisa que eu acredito. Então, eu acredito que o mundo, em relação a deixar muito solto os filhos e tacar diagnóstico nele para poder justificar uma malcriação, uma falta de educação, isso prejudicou demais. E aí, existem pessoas adultas em busca de diagnóstico a qualquer forma. Essa semana, inclusive, eu li um artigo que falava exatamente sobre isso. O quanto as pessoas precisam desse diagnóstico para poder se inserir. Então, tem gente, olha que loucura, um artigo muito recente, eu li no LinkedIn de um cara, depois se eu lembrar o nome eu te falo, mas é um cara muito, que estuda profundamente esses diagnósticos, essas coisas, e eu sigo e tento entender um pouco mais. Para você ver, existe um movimento de pessoas que querem ter o crachazinho, né? Aquele colarzinho. O do girassol ou do quebra-cabeça, É, é isso? para cada um, para se sentir inserido a um grupo. Não é? Dá para entender? Então, peraí, eu não presto atenção porque eu faço parte deste grupo. Olha que louco. Então, você tocou num assunto agora que está sendo bastante estudado, está até sendo estudado profundamente, mas eu acredito que a sociedade está doente. A sociedade está doente. Será- É difícil, é profundo demais isso, mas a sociedade, de uma maneira geral, está doente. Quando você vê movimento de bebê boy, por exemplo, né? Hoje tá Quando em você alta. vê
está muito em alta. Quando você vê namoro com IA, com inteligência artificial, quando você vê pessoas seguindo, se identificando com cachorros, quando você vê esse movimento de uma forma muito crescente, muito grande, assim, você entende que existe alguma coisa que não está muito legal, né? Não sei se você. Aí eu via muito filme antigo, né? Anos 80, 70. E tinha muito essas loucuras. E parece que essa loucura hoje é realidade, né? Porque eu vi uma matéria, eu acho que foi até negado no Congresso, não sei, que queriam colocar bebê reborn no SUS. Agora estão criando normas, inclusive, para que esse movimento não se aproveite disso. Porque daqui a pouco também vira uma doença, né? Aí vai falar que a pessoa tem a doença de bebê reborn. Vai acontecer isso. É muito provável que aconteça isso. Eu ouvi dizer, não tenho certeza, se eu ouvi dizer, e aí eu ouvi dizer, eu acho, que estão criando leis para blindar essa questão dessa onda do reborn. Talvez passe, mas tem coisas que não passam, né? Tem coisas que vão impregnando aí. Essa questão do TDAH é uma delas mesmo, que a gente precisa entender um pouco mais. A busca da identificação pelo TDAH é tão profundo esse assunto, que ele tem trazido problemas na sociedade de uma maneira geral. Aqui não se observa muito isso. Mas ele é um efeito em cascata. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico de TDAH, você vai precisar de tratamento com terapias. Essas terapias, elas oneram o SUS, assim como oneram os planos de saúde. Então, já existem, por exemplo, planos de saúde que entram com carência para terapias. Por quê? Para se blindar de pessoas que têm essa doença, esse diagnóstico, né? Então, para você ver como vai assolando a sociedade como um todo. Daí, um outro movimento. Existem lugares que já têm lugares específicos, tem que treinar pessoas para atender TDAH. Então, dá para entender como é muito profundo isso, e às vezes as pessoas olham de uma forma muito rasa, mas é um efeito que vai atingindo a sociedade como um todo. Sim. E até para nós abordarmos isso aqui, talvez amanhã venha um psicólogo, venha um cara que tem TDAH mesmo, se sentir ofendido com qualquer opinião nossa. Mas é uma opinião, é uma questão de realmente observar um pouco mais, são coisas que precisam mesmo ser estudadas, pessoas que de fato têm e são diagnosticadas precisam de um tratamento, é um problema sério que existe, mas que sim, existem pessoas que estão abusando disso aí. Estão abusando, então, se pertencer a um grupo, né? Eu acho que é isso, né? Ô, Pedro, vamos lá. Nós estamos chegando aqui na nossa reta final do nosso papo. O negócio está indo, fluindo. Nessa hora parece que o pessoal fala. É muito legal que a gente está falando de emoções, sobre sentimentos, algo assim. Qual que é a principal emoção hoje que uma pessoa precisa ter para ser um empresário, para ser, não bem sucedido, mas se dar bem como ser empresário? Qual ele precisa dominar, ter mais inteligência sobre ela, né? Isso. A frustração. A frustração é uma das emoções mais difíceis para o empresário. Porque o empreendedorismo, ele é frustrante, ele tem frustrações uma atrás da outra. Primeiro porque muitos empresários dizem que são empresários por amor. E se você for empresário por amor, vai piorar ainda essa frustração. Porque você vai criar um negócio que você ama e muitas pessoas não vão dar valor às vezes. Ou você vai criar um negócio que você ama e não vai evoluir da forma que você imagina. Você ama, mas outras pessoas não amam como você. E aí, a frustração ela é diária. Ela é desde a parte financeira até a parte de negociação, treinamento, até se acontecer uma falência, até você não conquistar as coisas tão rápidas, porque tem muita gente achando que empresário é tirar foto na frente de um helicóptero, na frente de um carro, ou viajando, e que isso é ser empresário. Cara, a vida do empresário no dia a dia é muito difícil, não é fácil. Você paga muito imposto, você tem que lidar com diversas leis, você tem que lidar com todos os cuidados possíveis para que o seu negócio dê certo.
Então, a frustração, ela pode ser uma das emoções mais difíceis de lidar. Porque se o empresário não souber lidar, não tiver inteligência para lidar com a frustração, aí vai vir para ele diversas outras emoções que podem desencadear aí a desistência de ser empresário ou empreendedor. Você pode desistir de tudo, mas se você quer ser empreendedor, você vai precisar, às vezes, mudar o caminho, sabe? Mudar a rota. Às vezes você vai, por exemplo, sei lá, vou virar vendedor de prato. Estou vendo um prato aqui na minha frente e falei prato. Cara, o que eu estudei para poder vender prato? Será que eu entrei nessa onda porque está todo mundo vendendo? Né? Mas do que é feito esse prato? Onde eu venderei esse prato? Qual é o meu público? Será que eu vou comprar e revender ou vou criar uma fábrica? Então, existe todo um planejamento para você ser empreendedor. E por mais, às vezes, que você se planeje, às vezes também você terá a frustração. Como você mesmo falou lá no começo, né? Falou assim, nada é fácil. Esse, a gente vê que na internet aí, façam 10 vídeos por dia que você vai viralizar. Isso não existe, isso tudo fácil, galera. Ah, Eu sou meio contra pessoas que têm forma do bolo pra tudo, sabe? Que eu acho que pra mim, o que funciona pra mim, talvez não funcione pra você e tá tudo bem. Cada um acho que vai achar o seu caminho pra poder chegar ao seu objetivo, né? Que a minha rota não é igual à sua, né? exatamente. Exatamente. Os caminhos são iguais, mas os pés são diferentes, né? Né? É bem isso mesmo. Agora eu vou fazer a última pergunta antes de finalizar, Pedro, né? Muito legal o nosso papo aqui, mas eu quero falar, no dias de hoje, a gente vê a juventude muito igual. Hoje, se a gente for numa porta de uma balada, a gente não sabe quem é quem, porque todo mundo anda igual, as meninas com a calça de shopping, que eles falam, né? E os caras tudo de camisa preta básica. Como que a gente pode se diferenciar no mundo hoje que é tão igual? Todo mundo é tão padrão, tão que tá seguindo, que tá visualizando e ser você mesmo, sem problema nenhum. Cara, você deu a resposta, né? Você já deu, na sua pergunta, você deu a resposta. Não ter medo de ser você, não ter medo de falar do seu jeito, não ter medo de agir do seu jeito, de vestir o que você quiser vestir. E deixar de seguir, cara. Olha, eu falei essa semana sobre, como que é o nome mesmo? Eu vou lembrar aqui, influenciador. Nós estamos no mundo cheio de influenciadores. O cara que influencia você a ter dor. E você não percebe. Então você tem dor por um jogo, você está lá, de repente, ele não tem a dor pelo jogo, ele não fica viciado, mas você vai lá e você vai ter uma dor. Você tem dor, por exemplo, porque você acredita que é fácil a vida de ter um carro, uma casa. Todo mundo pensa que tudo gira em torno da internet, cara. Eu mesmo, eu gravo um monte de vídeos. Eu não faço vídeos para viralizar. Eu não faço um vídeo para viralizar. Eu faço vídeos que eu acredito que é do meu dia a dia. Então, você vai ouvir eu falando. Hoje mesmo, lá na minha rede profissional, eu falei que hoje eu colocaria a minha rotina de um dia pessoal. E ali eu coloquei, eu estava na chácara, coloquei o cachorro, coloquei o poço, coloquei eu indo no centro. Meu, um monte de coisa da minha vida pessoal. O que eu tento passar passar nas redes sociais é um cara de verdade, cara. É um cara que acorda com o cabelo despenteado. Sim. Com bafo, que é Com normal. bafo, porra. O cara acorda com o cabelo despenteado. Mas ninguém acorda mais assim. É todo mundo muito bonito. Hoje é muito comercial de margarina e creme dental. Exatamente, cara. Então, assim, você deu a resposta. Olha, eu até estou falando o seguinte. Lá nos tempos atrás, né, falavam que as máquinas iam dominar o mundo e tal, né? Hoje, de fato, as máquinas estão aí a todo vapor, mas se hoje o cara que vai dar, eu penso e acredito, que o cara que vai ter mais sucesso, o cara que vai ter mais possibilidades e oportunidades na vida, é o cara que é ele mesmo, que ele assume a sua vida, o controle da sua vida.
porque as pessoas estão entregando o controle a vida deles na mão dos outros. Ninguém tem mais controle sobre a sua própria vida. Então, esse cara, ele vai ter muito sucesso, cara. Muito. Você falou de balada e dos caras serem iguais. Tá vendo isso aqui, ó? Esse cavanhaque eu chamo de barbicha. Esse pedacinho aqui, ó. Eu tenho isso há muitos anos. E eu comecei a deixar isso aqui crescer porque aqui em mim tem uma alergia e quando eu faço a barba, coça. Coça, Somos dois, que eu não consigo raspar porque eu também tenho uma alergia. Cria um monte de bolinha. Um dia, uma chefe minha lá, um tempo atrás, ela chegou para mim e falou assim, no meio de todo mundo, por que você não corta essa barbicha ridícula? Poxa vida, tá essa sujeira na cara. Eu falei, eu não corto porque eu tenho um problema aqui que me coça, eu me sinto mais feio, e isso aqui me deixa, é a minha personalidade, todo mundo vai lembrar de mim assim. Todo mundo vai lembrar de mim assim. Talvez se eu tirar hoje isso, eu vou ficar estranho, inclusive. É a minha personalidade. Então, eu não abri mão naquele momento, mesmo ela sendo minha chefe, ela queria que eu tirasse para visitar os clientes, né? E ela achava que ficar sem a barba aqui era passar sentimento de limpeza e tal. E eu bati o pé e fiquei na minha forma, e até hoje eu carrego isso aqui e vou carregar sempre. É o Pedro. E só existe um Pedro Anacleto no mundo. Sou eu. É a sua marca também, deixa de ser a sua marca também. Onde você chega, lembra você, né? Pode existir. Ah, mas Pedro, tem outro Pedro Anacleto, sim. Não tem eu, só tem eu. Mas você também só tem você. O fato é que a gente está abrindo mão disso. Então, a sua pergunta, eu acho que ela se autorrespondeu, mas é isso. Ó, para quem está assistindo a gente, cara, não abra mão de ser você, sabe? Seja você mesmo, vai valer a pena para caramba. É claro, melhore enquanto sendo você, tá? Seja você turbinado, 2.0, né? 4.0, essas coisas. Dá a turbinada no ser você. Como que você turbina isso? Estudando, sendo mais gentil, prestando atenção no mundo, sendo o mais família possível, mais família de verdade, sabe? Não aquela questão de, eu sou família e só faz bobagem por aí no mundo. Então, tente fazer menos bobagem possível e tenha a sua identidade própria. Vai valer a pena pra caramba ser você. Você vai ver que as pessoas vão querer comprar você, com certeza. Pedro, muitíssimo obrigado por esse podcast, esse bate-papo, né? A gente bateu um papo aqui muito legal. Agradeço muito por você ter aceitado o convite. Hoje a gente está gravando dia 17/5, sábado à noite. Eu sei que você está aí descansando, mas você tirou esse tempo para conversar com a gente. Eu agradeço demais por isso. Mas antes de a gente ir embora e você dar o seu tchau, qual o recado que você deixa para o pessoal que está te vendo hoje? Qual o recado que você quer deixar para eles? Cara, o recado é o seguinte, acho que recado para o mundo, né? Vale a pena ser bom. Seja bom, cara. Seja bom. E tenha conexões, boas conexões. As suas conexões vão te levar mais longe. Boas conexões vão te levar mais longe. Quando me chamaram para participar aqui, eu fiquei muito feliz. Eu fico muito feliz de bater papo com as pessoas, nos podcasts, nas lives, nas palestras. Eu sempre tento levar alguma coisa boa para alguém. Então, se a gente sair de casa pensando em levar alguma coisa boa para alguém, ser luz para alguém, isso já vai fazer total diferença, meu. Esses dias eu fiz a quaresma, 40 dias. Eu não tenho religião, mas eu tenho Deus no coração pra caramba. Eu acredito demais em Deus. E eu sigo algumas coisas assim que eu acho que é legal. Então, eu fiz a quaresma. O que eu fiz da quaresma? Eu fiz 40 dias de Deus te abençoe. O que significa isso? Minha mãe faleceu no final do ano passado. E ela sempre falava para mim, Deus te abençoe. E aí, esses dias eu fui buscar, esse tempo atrás, fui buscar o que significava Deus te abençoe, como surgiu isso. E eu sempre busco, eu sou muito curioso. E aí surgiu, é bíblico isso, e quando as pessoas falavam Deus te abençoe, estava pedindo que Deus fizesse tudo de bom na sua vida, que as coisas fossem boas para você, que o seu dia fosse bom e tal. Deus abençoasse a sua vida mesmo. E não é só de antepassado isso é bíblico, né? E eu fiz 40 dias de Deus te abençoe. Então, todos os dias eu gravava um vídeo
iniciava falando, Deus te abençoe. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que, do nada, eu comecei a ir na padaria, mercado, posto de gasolina, e quando eu estava indo embora, o cara virava para mim e falava, Deus te abençoe. Então, a vida, ela te devolve aquilo que você oferece. Então, enquanto eu estava pedindo para Deus abençoar as pessoas, eu também estava sendo abençoado. E as pessoas começaram a me abençoar. Incrivelmente, eu fechei bons negócios esse mês, foi um dos melhores meses da minha empresa. E eu também consegui viver um pouco melhor com a questão da perca da minha mãe aí. Então, vale a pena ser bom e vale a pena abençoar os negócios do próximo, né? Se conectar com boas pessoas, isso é o que mais vale. Dinheiro é consequência, é só algo que a gente precisa para viver um pouco melhor. Mas se a gente se desprender um pouco e pensar um pouco realmente no próximo, acho que isso aí vai fazer valer a pena. Então, o meu recado é: vale a pena ser bom e Deus te abençoe. Amém. Amém. E pra ver se como a coisa conecta, olha o quadro atrás de você. É mesmo, caraca! Quando você tava falando, eu tava percebendo o quadro atrás da Santa Ceia. Que coisa incrível, né, cara? Incrível. Aqui eu tô na chácara da minha sogra, né? E eu tô na antessala aqui. Que legal. Aí, ó. Olha que legal. Foi o destino. Destino, É isso. como que a gente pode falar? Pedrão, obrigado mesmo. Só agradecer, foi um podcast incrível, foi uma conversa incrível, foi muito bom conhecer você, a gente se conheceu agora, falando aqui pessoalmente. E é sensacional, muito obrigado mesmo. E é isso. Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço ao público, agradeço as pessoas que tiraram um pouco de tempo para ouvir alguma coisa aqui. Espero que ter sido luz na vida deles e que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Quem puder me seguir, claro, no @pedro.palestranteoficial, e eu acredito que depois ele vai deixar aí também os outros canais para vocês, à inteira disposição de todo mundo. Quem quiser conversar comigo, eu esqueci de falar que eu sou conselheiro de pequenas empresas, né? Então, quem quiser aí aconselhamento para o seu negócio, conversa comigo. Eu não cobro caro, eu cobro um preço muito justo e você vai ter um conselheiro, assim como grandes empresas hoje têm. E conselheiro que já passou por grandes empresas também, que é a minha pessoa aqui para poder fazer o seu negócio melhorar. Um beijo no coração de vocês e, como eu digo no final dos meus vídeos, bora ser feliz. Bora, bora. Pedro, deixa de novo o seu Instagram pro pessoal te seguir, por favor. @pedro.palestranteoficial. Então, perfeito, galera. Estamos aqui finalizando o podcast Conexão ABC. Você que está conosco aqui, muito obrigado. E até o próximo podcast Conexão ABC, o seu podcast do ABC para o ABC. Valeu, obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, meu bom. Até mais.